até me apresentar, tem um slide ali. Não, meu nome é Ana Maria, eu sou casada com o Eglisson, já vai fazer 15 anos. Não é Otávio o nome verdadeiro dele, é o Eglisson. Mas o Otávio ele já existe. Nós namorávamos quando ele criou o Otávio. Nós éramos adolescentes e fazíamos parte de uma equipe de teatro. E um dia, numa dessas apresentações, era Dia das Crianças, a gente foi fazer uma apresentação e o nosso líder pediu para cada um ir vestido de criança. Quando acabou a apresentação, o pastor da igreja nos chamou e perguntou o nome de cada um ali. Na hora ele soltou Otávio. E ele fazia um nerdzinho. Então, quem entrar no nosso canal, o mundodeotavio.com.br, você acaba vendo ele de suspensório, dentão. Era o início do Otávio, né? E ele, desde então, ele teve muita empatia com as crianças. Hoje a gente vive uma era em que a estética conta muito. Então, a criança via nele alguém com quem se aproximar. Primeiro, uma figura masculina, porque, de modo geral, os ministérios infantis, as escolas estão repletas de mulheres, não é? Então, e segundo, pelo fato dele ser caricato mesmo, ter um dentão, ele mesmo brinca com as orelhas dele, que é de abano, enfim. Então, ele criou a simpatia. Eu sou psicopedagoga, neuro também, trabalhei muitos anos em escola e atualmente, até para me dedicar a esse ministério com ele, eu tenho trabalhado, montamos uma clínica em Maringá, que é a nossa cidade, e faço muito atendimento de avaliação, a criança que tem problema de aprendizagem aparece lá para avaliarmos, enfim. Alguém conhece Maringá? Moro aqui, gente. É perto, viu? De avião, então, mais ainda. 50 minutinhos a gente está ali. Apesar de eu morar no sul do país, eu moro no norte do Paraná. Olha, o R é bem puxado, é bem interior mesmo. Né? A gente fala porta, porteira, não estou forçando. Então, peço perdão, olha, já peço perdão, né? Não vou estar tirando sarro. Muito obrigada por estarem juntos comigo. Essa é a nossa cidade. É a terceira maior do estado, mas tem o quê? 420 mil habitantes no máximo. Uma cidade muito boa. Tem muita gente de São Paulo que escolhe Maringá para morar, pela qualidade de vida mesmo. E aí, a nossa turminha, né? Eu não sei por que eu monto esses slides, eu vou de trás para frente sempre. Esse é o mundo de Otávio. Aqueles 2 meninos de óculos são nossos filhos. O menor é o Davi, ele tem 7 anos. O mais velho é o Vitor Hugo, tem 12. Mas no canal você vai ver que a gente chama eles de Otacílio e Otaviano. O Eglisson, meu marido, você pode chamá-lo de Otávio. Ele já chega e fala: oi, prazer, eu sou Otávio. Meus filhos ainda estão nessa transição, né? Não gostaram muito de Otaviano e Otacílio. E as meninas, elas fazem parte, amigos da igreja, filhos de missionários, amigos nossos, né? E tem o Uriel, que entrou agora. Esse é o nosso canal. Quem aqui não conhece o canal Mundo de Otávio? Bastante gente. A princípio, o Mundo de Otávio ele iniciou com gibis. Então, ele entregava gibis. Meu marido ele é publicitário formado, ele já teve agência, uma grande agência de publicidade em Maringá, mas Deus o chamou. Às vezes a gente pensa que quem escolhe fazer a obra é porque não tinha nenhuma opção. Pelo contrário, Deus o chamou para trabalhar com as crianças. E, a princípio, ele iniciou fazendo um gibi. Esse gibi era entregue nos hospitais que nós atendíamos em Maringá. E, depois de 50, chegou a 52ª edição do gibi, aí ele começou a fazer os devocionais para crianças, fruto de um pedido dos nossos filhos, que disse assim: papai, eu acho que muita criança não tem o que a gente tem em casa. Porque meu marido sempre foi assim, toda noite contar uma história bíblica, usava os personagens para ilustrar essa história, para que a Bíblia ficasse mais atrativa. E então surgiu o Que Discípulos. Vocês vão encontrar mais de 50 histórias, dá para fazer uma por dia, dá para usar, né, como um instrumento para
fazer devocional com seus filhos. E, como ele falou, agora a gente está com o canal para os pais, que não está aí junto, que é o Criança Vem com Manual. Certo? Temos também a loja virtual. No final do culto, nós vamos estar com alguns produtos aí, caso vocês possam abençoar o nosso ministério. Nós temos o álbum com personagens bíblicos. Já até falo, pais, caso você adquira o álbum, vem com todas as figurinhas. Não dê ele para suas crianças. Use isso como uma estratégia. Por mais que a criança peça, você entrega o álbum, entregue um pacote por vez, até ela aprender todos os personagens bíblicos. Até ela, depois você dá o outro. Sabe, a gente tem mania de entregar tudo de uma vez, né? Perde o propósito desse presente. Esse é um planner. Nossas crianças muitas vezes não têm rotina. Muitos pais me pediam, eu sempre fiz com os meus filhos, e aí eu brinco, né? Baixou o publicitário no Otávio e ele montou esse planner para organizar. E temos essa pulseira que conta a história da salvação. Então, bem rápido, ele fala ali, né, o like. Se você olhar ali embaixo, você vai ver os elementos. O primeiro like foi de Deus. Quando ele criou o mundo, ele viu que tudo era muito, muito bom. E ele criou eu, ele criou você, e ele viu que tudo era muito, muito bom. Mas, olha lá, não é a maçãzinha da Apple, apesar de parecer, entrou o pecado no mundo, que nos afastou de Deus. E, então, Deus teve uma estratégia para nos reaproximar dele. Mandou seu filho à cruz para morrer por nós. E esse ato de mandar o seu filho para morrer na cruz nos reconectou. É a mão de Jesus com o furinho, segurando a nossa mão, nos resgatando do inferno. Mas para que isso aconteça, não bastou Jesus morrer na cruz. Eu, você, nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Deus. Por isso, controle do PlayStation. Então, é uma ideia para que a criança ela possa falar de Jesus na escola, para que ela seja protagonista dessa história. Gente, falei demais já. Vamos para o que interessa. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos assistir um vídeo. Demais, né, gente? Esse vídeo não fomos nós que produzimos. Esse vídeo ele faz parte de um projeto
Não sei quem lembra, antigamente nós tínhamos a janela 10:40, né? E hoje nós temos a janela 4:14, perdão. Por quê? Entendemos que para que o Messias volte, para que Jesus volte, todos precisam ter ouvido falar de Jesus. Mas hoje, a nossa janela, o grupo de pessoas que não tem alcance a Cristo, o maior grupo são as crianças. Nós temos 1/3 da população mundial de crianças entre 4 e 14 anos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por isso, semeando em terra fértil é o nosso tema para hoje. Antes de eu ler a palavra, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Apesar, eu contei rapidamente do meu esposo, e eu sou pedagoga formada, tenho a psicopedagogia já há alguns anos, e eu trabalhei durante muito tempo em uma escola. Quem é da área sabe, o ambiente escolar te consome bastante. E não apenas fui professora, mas eu estava já há 7 anos na coordenação de uma grande escola particular da cidade. É uma escola em rede, e por isso, muitas vezes eu viajava, eu me ausentava da minha casa, enfim. E por diversas vezes, isso aqui, talvez para vocês é algo muito comum, mas em Maringá, você sair às 7 e voltar às 7 é muito incomum. Tudo é muito perto, não tem, né, a distância que tem aqui. Então, não foi um ano, foram vários anos com essa rotina que me consumia. Muitas vezes ele viajava e eu não acompanhava. E é o que ele dizia, assim: amor, nosso ministério é junto. E já fazem 2 anos que eu tenho acompanhado ele. E acompanhando ele, nós temos feito isso. Ele está falando com as crianças a mesma parábola que nós vamos estudar aqui. Porque a criança, ela tem todo um universo. A igreja, os pastores, nós podemos fazer tudo com nossas crianças. Passar tudo para elas. Mas o que é 1 hora, 2 horas por semana, comparado ao tempo que eles ficam com os pais, com os professores? Então, nós precisamos de momentos como esse. Precisamos nos conectar com mais pais que pensem como a gente, para que nosso trabalho seja mais fácil, para que esse fardo fique mais leve. E foi lendo essa parábola, muito conhecida, que Deus trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mateus, capítulo 13. Eu vou começar a ler a partir do versículo 3, tá? Ali até está versículo de 1 a 9, mas eu já vou direto para o 3. E muitas coisas, o meu é aquela Almeida corrigida, às vezes vai estar diferente a sua versão. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Obrigada porque a sua palavra se fez viva na minha vida primeiro. A sua palavra, ela é como uma faca de 2 gumes, e eu a vi, primeiro cortando a mim. Ó Pai, que em nome de Jesus, tudo que for dito aqui seja para honrar e engrandecer o seu nome. Que não seja eu falando, mas o Espírito Santo que habita em mim. Que ele faça e traga a mensagem que cada um precisa ouvir. O Senhor escolheu cada pai, cada mãe, cada adulto que está aqui nesta noite. Que o Senhor possa trazer uma palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse para vocês, como uma boa pedagoga, professora, né? Eu fui, quando Deus trouxe essa palavra, enquanto eu ouvi o Otávio falando com as crianças o que ele está falando agora, eu comecei a pensar.
Deus foi me dando assim algumas coisas, eu fui anotando para não perder. E então eu comentei com o meu marido e falei assim: amor, acho que Deus me deu uma palavra para falar com os pais. Mas olha que loucura, o que tem a ver a parábola do semeador com os pais? Aí ele falou assim: amor, não tem loucura nenhuma, é assim, Deus usa, Deus fala. E ele usou um momento para falar com você. Aí eu falei: mas como eu vou ter certeza que não é coisa da minha cabeça? Eu tenho muito temor de estar aqui com o microfone na mão falando para vocês. Isso me traz muito temor. E aí ele falou: ora, busca em Deus. E aí eu fui orar, fui ler a Bíblia e fui pegar um dicionário. Eu adoro um dicionário de sinônimos. Eu falei: Deus, me mostra então na palavra. Como assim? Que uma parábola do semeador vai ter a ver com paternidade? Acho que nada. Me ajuda, então, porque eu gosto de criar um fio condutor para ir levando os pais, né? Tem que ter uma lógica, isso na minha cabeça. E olha como Deus é maravilhoso. Qual é o primeiro sinônimo da palavra paternidade? Lavra. Então, tem criação, invenção, autoria. Aí eu falei: não pode. Será que lavra tem a ver com lavrador? Fui procurar o significado de lavra. Olha lá, gente. Ação ou efeito de lavrar. Ação de preparar a terra para o cultivo. Lavoura ou agricultura. Falei: uou, obrigada, Senhor. O aval de Deus foi dado. E eu tive certeza que foi algo exatamente do coração de Deus para a minha vida. Então, para a gente entender essa parábola, eu gosto de trazer alguns personagens. Então, vocês viram, o semeador saiu a semear. Esse semeador nós vamos chamar de pais. Nós vamos pensar que somos nós, adultos. Talvez você está aqui e nem é pai ou mãe ainda, mas você conhece uma criança. Às vezes você é um professor que auxilia no departamento infantil. Então, o semeador é todo adulto que tem contato com uma criança. Ok? Quem é, então, a semente? A Bíblia me respondeu. Essa mesma parábola em Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. E explicando melhor ainda, a semente é tudo o que nós ensinamos para a criança. Não é o semeador que escolhe o que vai plantar? Se eu sou a semeadora, eu escolho se eu vou plantar feijão, se eu vou plantar chuchu, se eu vou plantar laranja. Eu vou escolher o que eu vou plantar. Então, quando o Otávio diz que a criança vem com um manual, que é a Bíblia, ele está certo. Então, sim, essa semente deveria ser a palavra de Deus. E nada ia acontecer de errado. Mas muitas vezes a gente planta outras coisas. E aí tem a questão do solo. O que é o solo? Quem é o solo? O coração da criança. E aí você vai dizer: agora eu entendi por que aquele meu filho é tão genioso. O solo dele deve ser de pedra. Agora eu entendi aquela minha filha toda melosa. Deve ter um solo de espinho ali, né? Cheio de frescurinha. Não. Toda criança nasce com solo fértil. Toda terra é fértil. Toda terra é boa. O que acontece com o solo para ele virar de pedra? O que faz um solo ser infértil? A falta da lavra. A falta do preparar essa terra, que cabe aos semeadores. Então, nós já tivemos um coração, uma terra fértil. E talvez nós crescemos sem... no meio do caminho, nosso solo se contaminou. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ainda dá tempo. Se o solo da criança é o coração, vamos estudar um pouquinho o que diz o solo à beira do caminho. Ele fala assim: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Quando eu lia, na verdade, quando eu via o Otávio falando isso para as crianças, me veio muito forte. Eu acho que hoje a maioria das crianças passam
por esse tipo de solo. Nós temos vivido uma vida em que não nos permite ter tempo para muita coisa. Muitas vezes, eu vou falar da minha vida, muitas vezes eu tinha 50 minutos de almoço. E era mais ou menos assim. Corre, pega o prato, vamos, come direito, vamos. Rápido, eu estou saindo, senta direito. Fora, quando eu viajava, eu nem os via. Que tipo de semente eu estava semeando no coração dos meus filhos? O meu ativismo fazia com que muitas vezes as minhas sementes caíssem à beira do caminho. Eu chorei muito quando eu tive essa percepção. Aquilo me doeu muito porque eu pude ver o quanto eu errei por amar demais os meus filhos, por querer dar o melhor para eles. Em nenhum momento eu acordei e falei assim, hoje eu não vou semear nada na vida deles. Hoje eu vou viver para mim. Pelo contrário. Se eu trabalhava como eu trabalhava, é porque eu pensava, se eu sair daqui, onde eles vão estudar? É uma escola particular que eles ganham bolsa. Não, como eles vão fazer o curso que eles querem? Como eles vão poder ter aquilo? Então, normalmente, nós temos vivido os nossos dias querendo dar tudo de melhor para eles. Só que a gente tem esquecido algo muito importante. O ser humano, ele se constrói pela falta. Quando nós nascemos, o que comprovou que estávamos vivos? O nosso choro. E a gente chorou porque faltou oxigênio. A gente cresceu, aprendeu a andar. Por quê? Porque a gente quis pegar alguma coisa no alto, a gente ficou em pé, depois a gente quis alcançar o nosso pai, nossa mãe, e a gente aprendeu a andar. A gente falou porque faltou comunicação. Às vezes eu recebo na clínica alguns pacientes e aí os pais falam, demorou para falar. Mas a gente entendia tudo. Exatamente, enquanto o pai e a mãe entendem tudo que a criança fala, ai, quer água, quer ir no banheiro. Ela não tem necessidade de se comunicar. Quando entra na escola, começa a falar, já perceberam? Porque ele precisa pegar o brinquedo, senão o amigo vai pegar. Então, a falta faz ele falar. Então, o ser humano ele se constitui pela falta. Mas nós estamos muito preocupados em não deixar faltar nada. A gente tem que dar tudo o tempo todo. E isso tem feito a gente estar num ativismo sem fim. E onde o nosso burnout pode estar cheio de boas intenções, cheio de boas sementes, mas a gente não tem tempo de preparar a terra, colocar a semente, afofar essa terra, regar. A gente joga a semente. E aí, quando a gente está fazendo isso, a palavra de Deus nos fala, olha o que acontece. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Eu não acho que aqui não acontece, né? Porque não é igual onde eu moro, mas onde eu moro, gente, quando começa a fazer frio, é muito frio. E na igreja que nós frequentamos, nós somos da comunidade Alcance, de Maringá, nós temos culto de manhã. Temos culto à noite também, mas normalmente de domingo é de manhã, o culto principal, vamos dizer assim, onde pelo menos a maioria dos pais preferem esse para a noite estar em casa e preparar para a semana. E como é comum, a gente às vezes vê um pai ou uma mãe, por exemplo, eu vejo uma mãe, cadê o filho tal, fulano de tal? Ai, tadinho, o amor ficou com ele, né? Porque está muito frio. A criança tem, às vezes, seus 8 anos, 9. Olha a mensagem que está sendo passada para ela. Para ir para a escola todo dia, às vezes a mãe ainda fala, ai, tadinho, já acorda cedo todo dia para ir para a aula, né? Não ia trazer aqui para a igreja hoje. Então, o que acontece? A gente muitas vezes vive assim, passando para os filhos que, para acordar cedo, para ir para a escola, não importa se esteja frio, chovendo, nevando, caindo chuva de pedra. Eles precisam ir. A escola é importante. Agora, não, imagina, o pastor vai entender, meu líder vai entender. A gente não percebe que os filhos olham o nosso exemplo. Eu ouvi um dia uma mãe falar assim para mim, ai, como que você faz para o seu filho fazer devocional?
Em casa, eles chegam da escola, 1 hora é o horário do devocional, pronto, acabou. Mas eles vão... Mas como que você consegue que eles queiram isso? Eu falei, quase sempre eles não querem. Mas a mãe sou eu. Eu tenho medo de criar um trauma. Imagina ele pegar raiva da palavra de Deus. Imagina não querer ler. Não, eu tento levar ele no amor. Gente, a escola é assim. A criança fala que não quer ir, a gente fala, tá bom, não vou levar, porque senão vai criar um trauma. Não fazemos isso. Mas a gente tem feito isso com a palavra de Deus. Nós temos negligenciado os nossos ensinamentos. O meu filho mais velho está com 12 anos hoje. Gente, de verdade, eu acho que ele conhece mais a Bíblia que eu. No começo, ele era como o meu mais novo, que está começando agora, está ainda nos evangelhos. Agora que ele ganhou a primeira Bíblia mesmo, né? De capítulos, versículos, enfim. Mas é tão bonito ver ele, às vezes, na mesa e falar assim, mamãe, ou papai. Esses dias ele tá agora lendo os livros de Reis, está amando. Conta para todo mundo. E aí ele achou o máximo, porque um anjo mentiu, aquela história, logo no 2 Reis. E ele se encantando com isso. Mas de onde vem isso? Ele é um super-herói? Eu e o meu esposo somos super-heróis? O Otávio tem que ensinar o filho. Não, é a disciplina. É ter horário para isso e cumprir. É ter horário para fazer algo e que ele faça. Só que para isso a gente também precisa ser o exemplo. O mais velho, como eu estava dizendo, ele, no fundo de casa a gente tem um quarto que sempre foi o quarto de brinquedos deles. E ele usou aquele quarto para o quarto de oração. Ele tem o caderninho dele e ele fala que ele costuma ouvir o que Deus fala para ele e ele escreve nesse caderninho. Ele já até me pediu para que eu não fique entrando lá para ver o caderno dele, porque ali são segredos que Deus está contando para ele. E é muito engraçado, ele fala às vezes, sabe, para os amigos assim, mas você escuta Deus? Você fala com Deus? Aí os amigos falam, sim, eu falo com Deus. Mas você ouve ele? Vitor, a gente fala com Deus, mas... Aí ele falou assim, para que você ouça Deus, você tem que ficar quieto. Então eu estou até pegando uma carta, ele tem o louvor que ele vai cantar, ele tem o texto bíblico que ele vai ler e ele tem o espaço, o que Deus falou comigo. E eu peguei algo assim, que isso me emocionou muito. Porque muitas vezes a gente quer pôr o filho dentro da caixinha. E ele é tipo pai, gente. É daquele jeito. Nem combina com o pastor, chama os pais lá para frente. É feliz aonde ele chega. E olha o que ele escreveu. O que Deus falou para ele. Filho, você é uma das coisas mais maravilhosas da terra. Umas pessoas podem achar que você é louco, mas a verdade é que você é feliz e sempre está feliz. Eu brinquei, meu filho tem 12 anos e ele já sabe quem ele é em Cristo. Eu levei anos para descobrir quem eu era. E ainda eu tenho dúvidas. Mas ele não. E o que faz essa diferença? Semear. Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem tempo. A gente quer preparar o filho para ter o melhor futuro do mundo e isso não está errado. Não está errado você preparar o seu filho para a vida terrena. Mas a gente também precisa prepará-lo para a vida eterna. E às vezes a gente esquece disso. Aí o que acontece com aquele solo que era fértil? Eu poderia ter preparado aquela terra e plantado correto, mas eu fui jogando ao longo do caminho. Ele vai virar um solo de pedra. O que é o solo de pedra? Eu não sou da área, mas eu lembro quando eu dava aula de ciências, o solo rochoso é um solo ressecado, é um solo que não recebe água, claro que leva anos para chegar nesse tipo de solo, né? A gente aprende assim geografia, ciências, mas o que ocorre? Quando você planta, ele até nasce. A palavra de Deus fala isso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estas não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então eu comecei a perceber que o meu solo, quando criança,
ele já foi fértil. Mas, ao longo do tempo, meu solo virou rochoso. E por eu ter tido um solo rochoso, eu estava quase reproduzindo a mesma coisa com os meus filhos. Eu sou filha de pais separados. Minha mãe depois casou de novo, mas ela sempre teve muito firme que ela precisava me criar, ela tinha essa obrigação. Meu pai biológico não a ajudou, enfim. Eu hoje sei o quanto a minha mãe me ama, mas eu levei um tempo para descobrir isso. A minha mãe hoje está com câncer. E a gente tem tido momentos que eu nunca tive na minha vida com ela. Ela tem 60 anos e eu nunca tive momentos como esse. E eu estava prestes a fazer isso com meu filho, com os meus filhos. Eu gosto de perguntar isso para os pais. Tente lembrar qual foi a última vez que você deu aquele abraço bem forte no seu filho. Sabe, aquele abraço de pelo menos 20 segundos. É incrível quanto isso faz bem para eles. Quando eu tive uma disciplina de neurociência e eles falavam o quanto o abraço, claro que é ciência, eles não falavam assim, é um termo crentez, vamos dizer, o abraço é libertador, mas eles diziam o quanto o abraço ele é importante para o ser humano, o quanto o abraço ajuda a aliviar a tensão, ajuda a tirar a ansiedade. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. Muitas vezes, pela correria do dia a dia, nós temos medo de perder nossos filhos e aí a gente se torna extremamente autoritário. A gente nada pode, tudo tem que ser do nosso jeito, na hora que a gente quer. A gente não tem tempo de ouvir a explicação da criança. E a gente só sai disciplinando, a gente só sai com a vara. Não sou contra a vara, eu já precisei usar várias vezes. Entretanto, a gente precisa ter um limite. Eu gosto de dizer assim, que a punição, ela vai dar o valor do erro. Então, quanto maior a punição que você der, maior valor você está dando para o erro do seu filho. Se tudo você bate, isso banaliza. E aí olha o que acontece. Por mais que você ensine, por mais que você dê os princípios, você já ouviu aquela história? Quanto mais você segura, ele escapa pelos vãos dos dedos. Porque você está criando um hipócrita. Quando somos autoritários demais, eles são... Eu falo isso de vários alunos que eu via na escola. Eles são perfeitinhos na frente do pai e da mãe. Mas fora, eles se libertam. Eles fazem tudo o que eles não podem fazer na frente dos pais. Isso não é saudável. Uma criança que não tem raiz é uma criança que na primeira tempestade vai cair a sua árvore. Em Maringá temos muitas árvores, muitas. Não sei se chega a reportagem aqui, mas cada vez que dá um vento mais forte, cai árvore lá. E quando você vai ver a árvore caída, é aquela raiz que já estava morta, ou que estava velha, ou que era uma árvore mais nova. Então a gente precisa criar raiz nos filhos. E como é que a gente cria a raiz neles? Tendo tempo de qualidade. Tendo um tempo... Primeiro de tudo, você sabe qual linguagem de amor o seu filho necessita? Eu tenho 2 meninos. Um é palavra de afirmação. Quando eu descobri isso, a gente mandava bilhetinho no estojo para ele. Nossa! Sabe assim? Na escola, às vezes ele abria e ele chegava, todo feliz. Nossa, mamãe, eu li o que você falou, foi tão bom. O mais novo começou a crescer, foi para a escola, vamos fazer o bilhetinho? E aí ele volta e não fala nada para nós. Nossa, será que ele viu? Ah, não aprendeu a ler ainda? Será que ele entendeu que o desenho era nosso? Aí até que um dia eu não aguentei. Filho, isso aqui no seu estojo? Ah, mamãe, não é, foi você ou o papai que fez, não foi? Foi, mas você não achou legal? Eu não entendi por que você mandou, mas tudo bem. Você ama eu, né? Mas eu já sei que você me ama. Ou seja, a gente tem que falar a mesma linguagem. E aí, sabe o que eu fui descobrir? Esse pequenininho, até falei que é o pequeno, mas é. Sabe o que acontece? O negócio dele, a linguagem dele é serviço. Quer ver deixar ele feliz? É você ele adora comer ovo mole, assim, sabe? Quando você esquenta. Quando ele acorda, eu falo, filho, a mamãe já fez seu ovinho, tá lá na mesa. Obrigado. Quer ver se eu preparar o lanche para ele?
Mamãe, eu tenho que fazer meu lanche. Mamãe já fez seu lanche. O mais velho nem liga se eu fizer o lanche para ele. Então a gente precisa entender a necessidade de cada filho. E a gente precisa atender essa necessidade. A gente precisa ter um momento só com o mais velho. A gente precisa ter um momento só com o mais novo. Quem tem mais de um filho, quem tem 5 filhos, eu tenho uma amiga que está grávida do 4º, por opção. Precisa ter esse tempo com eles. Às vezes é só mãe, às vezes é só o pai, mas a gente precisa ter esses tempos com os filhos. Isso vai criar raiz neles. Isso vai fazer eles, vai criar memória, vai fazê-los lembrar do que eles viveram, do que eles passaram. E a gente às vezes não se dá conta, não dá valor. Eu falo que Jesus nos deu uma excelente lição. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, Deus, Pai, deu uma importante lição para nós. Ele falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu falo que é a maior declaração de amor de um pai. Qual foi a última vez que você falou para o seu filho que ele te dá orgulho? Não espero muito falar. Isso fortaleceu tanto Jesus, eu creio, que fez... Claro que ele era Deus, mas ele foi fortalecido para aquele deserto. E nossos filhos vão para a escola todos os dias. E a gente fortalece eles para esse deserto? Ou é aquela correria? Vamos pegar a bolsa! Rápido, eu estou no carro! Já estou ligando! Eu estou indo, você vai ficar! E aí é por isso que tem tanto bullying hoje. Na nossa época já existiu esse bullying. Mas nós éramos frutos de famílias mais... não que nós não sejamos, olha o que eu ia dizer aqui, mas mais consistentes no sentido de terem mais tempo. A tecnologia não roubava o tempo em família. Nosso pai, nossa mãe podia trabalhar, mas era uma única TV, nem que fosse todo mundo em volta daquela TV, mas ainda assim estava junto. E hoje em dia nós não temos isso. E aí nós entramos, porque eu digo assim, que se o solo de pedra é a falta, o solo de espinho é o excesso. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Eu costumo falar para os pais o seguinte: existem 2 problemas no desenvolvimento cognitivo das crianças, No desenvolvimento da inteligência das crianças. Existem 2 problemas: a negligência e a superproteção. Quando eu negligencio, eu sou aquele pai que terceirizo tudo. Por eu trabalhar demais, eu ponho o filho numa escola integral, eu pago babá, eu ponho na avó, eu deixo para tia, à noite eu estou cansado. Então, esse é o pai negligente. Para que uma criança cresça saudável, ela precisa ter um pai, uma mãe que dê na dose certa afeto e autoridade. E o pai negligente, ele não está presente para fazer isso. Temos muitas crianças, filhos de pais vivos, mas eu chamo de órfãos. Órfãos de pais vivos. Agora, o excesso, a superproteção é aquele afeto demais e a autoridade de menos. Temos muitas crianças hoje vivendo em bolhas. Tudo é tadinho. Ai, mas e se eu magoar? Os pais estão querendo ser amigos dos filhos. Eu nunca na minha vida eu fiquei pensando, nunca vi minha mãe falar assim: você me ama, filha? E hoje o que você mais ouve os pais falando: você ama a mamãe? Você ama o papai? O amor é uma consequência, ele vem depois do respeito. E a gente esquece que, filho, não, vem cá, não vou magoar meu filho, tadinho, vai que eu crio um trauma nele. Com isso eu estou ensinando ele a me desrespeitar. E se o meu filho não me respeita, ele não vai respeitar autoridade nenhuma. Aí a professora é chata, a professora pega no pé, a coordenadora já marcou ele, o tio da igreja, o pastor, tudo é ele. Em Maringá nós temos... É uma cidade com uma qualidade de vida muito boa mesmo. E temos 8 universidades. Uma estadual
107 particulares, 3 faculdades particulares de medicina. Para uma cidade de 400 mil habitantes, é muita coisa. Então, nós temos muitos universitários lá, filhos classe média alta. Então, é uma cidade de muitos fazendeiros, porque o agronegócio movimenta muito a cidade. Para uma cidade de 420 mil habitantes, o índice é muito alto. Adolescentes de 14, 15, 16 anos tiram a vida todos os dias. Nós temos todos os dias um caso. Não sei hoje, mas até o ano passado eu fiz uma pesquisa. Todos os dias nós temos de 1 a 2 suicídios. E aí a gente fala, mas tem tudo. Por isso, na primeira, a gente sufocou, olha ali, é o espinho. Eu não acho que o espinho seja algo ruim. O espinho é a luxúria, é tudo de bom, eu não deixo faltar nada, toma meu filho, mamãe te ama, não liga para isso. E aí ele começa, muitas vezes ele vem morar sozinho numa cidade. Ou, às vezes ele nem está morando sozinho, mas ele entra num relacionamento, namora, termina o namoro, briga, o amigo desfaz. Pronto, ele não tem estrutura, ele não tem base para lidar com isso. E eu não falo isso para amedrontar vocês. Eu falo isso para mim, em primeiro lugar. Porque eu li para vocês o que o meu filho escreveu. E era uma preocupação que eu tinha. Eu percebo que muitas vezes ele se destaca no sentido assim, não, sabe assim, ele é muito certinho, ele é muito bonzinho. E ele muitas vezes, na igreja não, mas na escola, muitas vezes ele não tem muitos amigos. O mais novo sempre tem um amigo que quer ir em casa, sempre tem alguma coisinha para fazer. E ele fala, mamãe, que engraçado, né? Eu nunca fui na casa de nenhum amigo da escola. Então, era uma preocupação que eu tinha. E aí, quando eu li esse papel, eu vi que eu, mãe, nunca vou dar para o meu filho, eu nunca vou preencher toda a necessidade dele, porque eu sou humana e eu tenho as minhas. A hora que eu li aquele papel, eu falei, gente, eu estou preocupada com algo que Deus já falou para ele está tudo certo. Ele é feliz. Ele não é diferente. E eu vejo também que o celular, os eletrônicos estão afastando as famílias. Eu acho que essa é a maior luxúria que nós temos dado para os filhos. A liberdade deles terem um computador, uma TV dentro do seu quarto. 2 filhos, cada um. Não, você pode assistir TV aqui, você pode assistir TV ali. E depois a gente quer que eles parem e leiam a Bíblia. Como? Vindo para cá, bem do meu lado tinha uma mãe com uma criança, bebezinha, gente, ela nem anda. Então ela não tem 1 ano, eu imagino. Se tiver 1, acabou de fazer. E ela passou a viagem inteira com um tablet. E aí, na hora de pousar, que precisa pôr em modo avião, aquelas histórias tal, era tanto para decolar quanto para pousar, aquele choreiro. A gente está condicionando as crianças a só eletrônico. Eu lembro das viagens que eu fazia com meus pais, nem era de avião, tinha tanta coisa para mostrar. Olha a nuvem, olha, filha, a nuvem, olha, mas como que a criança ela vai se deter nas coisas simples da vida se ela já cresce com um smartphone no rosto? E a palavra diz ali, ali no final, né? Os seus frutos não chegam a amadurecer. A gente tem vivido uma geração de adultos imaturos. Uma geração de... Principalmente, eu vou falar só da minha igreja, acho que aqui não existe isso. Mas sabe, aqueles mimimis, aqueles milindres, não me cumprimentou. Você viu, fizeram o chá lá e não me chamaram. Somos frutos de uma geração imatura. E a gente está criando filhos imaturos. Cada vez que a gente quer resolver o problema para eles, cada vez que a gente quer tomar o lugar deles. E eu creio que a herança que nos está reservada, a herança celestial, ela só vai ser dada para quem é maduro. Tem muito adulto hoje
que não está atingindo tudo o que poderia ser em Cristo, porque não amadureceu. Então a gente não pode continuar dessa maneira, a gente precisa preparar melhor os nossos filhos. Eu chorei ouvindo aquela criança orar pelos dízimos, pelas ofertas. Ver essas crianças conduzindo esse culto, é isso. A gente tem mania de dizer assim, eles não vão dar conta, essa história bíblica é muito difícil para eles, isso não dá. Vamos comprar aqueles... Eu já vi criança da idade do meu filho, de 7 anos, com aquelas bíblias só de desenho. Eles podem mais, não subestime o seu filho. Uma criança que entra, acessa qualquer youtuber, eles sabem mexer em tecnologia como ninguém. Por que é que eles não podem ver uma história na Bíblia de Ezequias? Os meninos amam a história do rei Ezequias. Já contaram para os filhos o pecado de Acã? A história de Acã, que tinha um pecado escondido? E às vezes a gente acha, não vai entender. Não vai entender. Então a gente precisa preparar essa geração. Aquilo que disse o vídeo. Todos aqueles personagens daquele vídeo, eles eram crianças. E tudo que eles fizeram, eles estão marcados na Bíblia. Você pode ter na sua casa hoje o novo prefeito não é Poá, é Poá. O novo prefeito de Poá que vai mudar essa cidade. Você pode ter o futuro presidente do país que vai mudar tudo. Você pode ter um novo pastor, você pode ter uma professora, você pode ter um professor, você pode ter um policial que vai mudar, vai fazer história. A gente conhece muito a história do juiz Sérgio Moro, porque ele é de Maringá. Então, são questões assim, pessoas, não estou aqui para dizer que se ele é bom, se ele é ruim, mas que faz história por quê? Porque se decidiu se posicionar e não teve medo. Não tem vergonha, não tem preocupação. O céu é o limite. A gente precisa criar filhos para isso, porque a palavra nos diz que filhos são flechas na mão do arqueiro. E para que essa flecha ela atinja o alvo, você vai ter que puxar. Você vai ter que puxar. Porque já pensou fazer assim com a flecha? Ela cai no seu pé. E será que para puxar é fácil? É muito difícil para o arqueiro. Eu imagino que para a flecha também. Porque ela está raspando aquele arco. Mas ela vai ter um destino. Ela vai ter um destino que é Cristo. E como o Otávio falou lá quando nos liberou, né? Deus nos deu essa tarefa, multiplicai-vos. Porque Cristo tinha certeza que nós seríamos capazes. E todas as vezes que a gente se sentir fraco, que a gente sentir que não consegue, a gente precisa buscar em Deus. Deuteronômio 6, eu falo que é assim, meu livro de cabeceira. Ele explica para nós que a gente precisa ensinar a palavra de Deus para as crianças o tempo todo, no meio do caminho. Ele fala para colocar no umbral das portas, nos punhos, na testa. É isso mesmo. A gente tem que parar com essa história assim, filho, vem cá que agora eu vou contar uma história bíblica para você. Não. Sabe aquela hora que a criança pega e fala, mamãe, aquele homem furou o sinal. Pois é, né? O que a palavra de Deus nos diz? Que não pode. Por que não pode? Porque, sabe, vamos começar a trazer a palavra de Deus para nós. Vamos começar a trazer os princípios para as nossas crianças, que essas virtudes estejam neles a ponto deles saberem escolher. Eu contava hoje, meu mais velho teve um aniversário sexta-feira e ele não quis ir. E eu ia mandá-lo. Conheço a menina, está fazendo 12 anos, tudo de família, da escola. Aí eu falei, mas por que você não quer ir, filho? Vai ter funk lá. Os meninos estão tudo meio que combinando umas coisas que eu acho que não é legal, não vai ser um ambiente para mim. Quando você coloca um depósito moral no seu filho, ele vai saber tomar decisão. E não é por esse ser humano que está aqui ou que está lá. Não, é pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí sim a gente vai poder viver isso.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Talvez, como eu falei no começo, a sua maior dificuldade seja por conta do seu solo. Mas nunca é tarde. Você já pensou em voltar e falar com seus pais? Se você tem seu pai, se você tem a sua mãe, você precisa honrá-los. É lindo o que foi dito ali. É a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Então plante honra aos seus pais e você vai colher honra dos seus filhos. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez. Você não sabe o que minha mãe fez para mim. Eu imagino que não foi fácil. Cada um aqui tem uma história. E o inimigo, ele trabalha para furar relacionamentos, para acabar com relacionamentos. E o principal relacionamento é a família. Porque família é projeto de Deus. Então, se ele acabar com isso, ele vai acabar com tudo. Como pedagoga de uma universidade, né, estadual que eu fiz na minha cidade, nós toda a teoria, tudo que eu estudei sempre foi pautado em Marx, né? Eu ainda elogio o Vygotsky, que eu acredito na mediação, é a mediação que vai criar aprendizagem. Mas para que eu me decidisse por ensinar dessa maneira, eu precisei ler. E sabe o que Marx fala? Acho que é por isso que hoje se luta tanto contra o marxismo cultural. Porque ele diz algo assim: quer mudar uma geração? Comece pelas crianças. E aí você vai mudar toda a geração. O que eu quero dizer para vocês? O problema não está no marxismo cultural. O problema não está no político. O problema está na nossa casa. Se a gente colocar as virtudes que a gente quer, pode vir marxismo cultural, pode vir um amiguinho convidar para o aniversário, pode vir o tio, pode vir o que for. Nada vai abalar eles. Porque foi constituído essa fé neles. Foi construído aquilo que eles precisam. Mas para isso, a árvore tem que estar boa. Então, eu vou encerrar já. Chegamos no final. Vamos viver aquele momento, né? Nem sei se o Otávio terminou, mas é mais ou menos assim. Normalmente o culto lá demora mais que aqui, né? Vamos ver. Eu não sei não se não é a mesma coisa. Mas aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Não importa a terra que você é, ou que você foi. Hoje Deus está nos chamando, e eu me coloco junto, para sermos essa terra. Que a gente possa sair daqui bem diferente do que a gente entrou. Que isso que foi dito seja uma semente plantada nos nossos corações. E que essa semente, ela fique martelando cada dia. Aquele dia que foi mais corrido, a gente lembre. Aquele dia que a gente viu o telefone da nossa mãe e a gente não atendeu. Aquele dia que a gente pensou em fazer algo errado e não fez. Esse é o desejo, para que a gente volte, conserte as nossas raízes, conserte o nosso solo. E então possa frutificar muito mais do que aquilo que a gente esperava frutificar. Vocês não fazem ideia. Claro que vocês fazem. Olha o que eu ia dizer, né? Do bem precioso que vocês têm em casa. Mas muitas vezes eles não fazem ideia disso. Comece hoje. Quando vocês encontrarem com eles, dê um abraço de 20 segundos. Conta. A criança vai ficar assim no começo. Eu quero só te dizer que eu te amo, meu filho, minha filha. Você é especial para mim. Fale aquilo que tiver no seu coração, que não seja nada pronto, mas sabe, de coração para coração. Cada vez que eu ministro isso, eu não estou com os meus aqui, eu fico com uma vontade de ligar para eles, de conversar com eles, porque é isso aproxima, isso faz a gente acreditar que tudo pode ser diferente. Na faculdade eu lembro que uma vez eu fui numa banca e tal, o professor dizia assim: mas por que você quis esse curso? Porque eu acredito que a educação muda o país. Aí ele falou: não, você é muito utópica. Isso aí é uma ideologia muito romântica. Você é muito novinho, você vai mudar de ideia. Eu não mudei. Eu continuo acreditando que
aquilo que se ensina para uma criança vai fazer toda a diferença. Eu quero orar por você. Queria que você colocasse agora diante de Deus a sua família. Coloque seus filhos. Se você tem alguma pendência com seu pai ou com a sua mãe, se o seu pai ou sua mãe, se você tem uma pendência com seu pai ou sua mãe, ele não vive mais, aproveita esse momento para entregar para Deus. Fale para Deus o que você queria ter ouvido do seu pai, porque normalmente quem tem problema com pai ou com mãe é porque não ouviu aquilo que queria ouvir dele. A gente passa uma vida tentando mostrar para o pai ou para a mãe que a gente é bom, que a gente sabe que a gente vai dar certo, que a gente não é um fracasso. Que você possa falar tudo isso para Deus. E se você tem seus pais vivos, não precisa ir lá e falar, viu quem eu sou? Tenho certeza que seu pai e sua mãe têm saudade de ter você nos braços. Todo pai, toda mãe é assim. Então que nesse momento você possa colocar ou as suas raízes ou os seus frutos diante de Deus. Eu vou deixar vocês 1 minuto em silêncio e depois eu vou fazer uma oração final. O Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente. Quero deixar no seu altar agora cada família aqui, começar pela minha, Senhor. Eu quero profetizar que os nossos filhos nasceram para honrar e engrandecer o seu nome. Como diz em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que todos aqui possam profetizar isso sobre as suas casas. Se há alguma mãe ou algum pai aqui que tem o seu filho longe dos seus caminhos, que o amor os traga de volta. Primeiro ao pai terreno, à mãe terrena, porque nós refletimos o seu amor nesta terra. Pai, eu sei que muitas vezes a gente sente culpa de não estar agindo corretamente. Às vezes, depois de uma palavra como essa, a gente vai embora pior. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, não permita. Porque se a gente está sendo acusado, não é de ti. A sua palavra diz que o Senhor é amor, que a sua graça é abundante. Por isso, Pai, que a gente possa sair daqui mais leve do que entramos. Diferentes, sim, mas prontos para escrever uma nova história no nosso lar. A começar em mim, Senhor, que possamos dar todo o amor que os filhos necessitam, mas também que possamos dar todo o limite necessário a eles, para que eles possam crescer em graça e em sabedoria diante de Ti. Não permita, Senhor, que nenhuma família colocada nesse altar seja quebrada, Senhor, seja desestruturada, mas que o sangue de Jesus possa estar cobrindo a todos. E que aqueles relacionamentos que outrora se perdeu, aqueles que colocaram suas raízes no seu altar, que o Senhor possa vir com perdão. O perdão, ele é uma escolha, nós sabemos. E hoje eles escolhem perdoar. Mas que o Espírito Santo traga o entendimento, traga a paz, que excede todo o entendimento. Obrigada por esse momento, obrigada por essa comunidade que se levanta, Pai, para pedir pela família. Que eles realmente possam continuar sendo essa terra fértil e que seus frutos deem muito mais que 100 a 60, 1000 por um. Que eles multipliquem nessa terra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.